precisei, por conta de uma escolha que eu tinha feito muito antes na minha vida, fazer cursinho pré-vestibular para entrar na universidade. E aí eu tive contato com um professor de física muito interessante, que aliás foi aluno aqui da Universidade Católica, e esse cara me incentivou muito a estudar física, porque eu era um cara que me dava bem, eu ia bem nos exercícios, eu falava bem sobre ciência, eu entendia os conceitos de maneira muito adequada, e ele disse, olha, você é um cara que seria interessante para ser um físico no futuro. Então eu acreditei nessa dica desse meu professor e resolvi arriscar a vida na ciência. Eu simplesmente me apaixonei pela ciência. Isso foi uma coisa que aconteceu de maneira gradual. Eu não cheguei aqui na universidade pronto para ser um cientista. Eu passei por um processo de crescimento bastante árduo, inclusive, mas eu tinha um ideal dentro de mim e eu acreditava que eu era muito capaz de atingir esse ideal. Então, hoje eu olho para a física e vejo que ela, junto da Universidade Católica de Brasília, mudou a minha vida, sabe? A física realmente me ajudou a ser quem eu quero ser no futuro. Eu não me vejo como um profissional acabado ainda, eu continuo em formação. E eu acredito que a minha formação depende muito do quanto eu ainda tenho que me dedicar para a ciência no geral e especialmente para a física. Eu tinha resolvido fazer faculdade aos 7 anos de idade. Em 98, passei no vestibular aqui na Universidade Católica para física. E chegando aqui, eu me deparei com um mundo muito interessante, porque eu fui muito bem recebido pela universidade, a universidade me recebeu de portas abertas. E aí eu fui me desenvolvendo, fui estudando, fui me envolvendo com a universidade de maneira muito séria, e eu passava os meus dias aqui. Eu fiquei pensando um bocado e falei, puxa vida, onde é que eu fui mais feliz na minha vida acadêmica, na minha vida de escola? Foi na Universidade Católica de Brasília. Então eu resolvi que eu ia vir ser professor aqui. Só que para ser professor aqui você tem que ter mestrado e doutorado. Então vamos nessa, terminei o mestrado, fiquei para o doutorado, terminei o doutorado. Quando eu terminei o doutorado eu já era professor aqui. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um pós-doutorado. Fiquei novamente prospectando e falei, puxa, onde é que eu posso ir? Vou tentar ir para a melhor instituição do planeta para fazer o meu pós-doutorado. E aí eu acabei sendo aceito num grupo muito interessante lá do MIT, Massachusetts Institute of Technology, e eu passei um período muito rico lá. Eu voltei para o Brasil com a ideia de propagar essa minha visão de que a ciência faz bem para as pessoas. Quando o candidato ele resolve vir fazer física aqui na Universidade Católica de Brasília, ele vai fazer parte de um curso que tem como grande interesse formar o físico educador. Então ele vai sair daqui com um diploma de licenciado em física, que é o professor de física, que é o mesmo diploma que eu tenho. Agora, o que o cara pode fazer com esse diploma dele? Eu acho que ele pode embrulhar todos os sonhos que ele tiver nesse diploma. Te permite uma amplitude de possibilidades, porque eu, por exemplo, eu estudo biofísica molecular. Eu sou doutor em biofísica molecular. O que eu faço é estudar biologia com o olhar de um físico, construindo modelos. Esses meus modelos, eles têm que respeitar a bioquímica das moléculas, e eu faço isso computacionalmente, usando muita matemática. Então veja só quão ampla é essa minha área, né? Quando o aluno do curso de física vem para cá, ele não está só se preparando para ser um professor de física, ele pode fazer isso também, como eu faço, sabe? Mas ele está muito mais se preparando para abraçar um mundo de possibilidades e ser o que ele quiser ser, na verdade. Eu conheço físicos que trabalham com economia, pessoal da econofísica, eu conheço físicos que trabalham, e esse pessoal da economia que trabalha com física e economia, eles arrumam empregos muito interessantes, por exemplo, no mercado de ações, em Wall Street, sabe? Então, eu conheço físicos que trabalham com biologia, como eu, conheço físicos que trabalham com química teórica, enfim, na física você tem um espectro muito amplo de possibilidades.
O recado que eu daria para o jovem que hoje pensa em estudar física é que ele dê uma chance a si mesmo, porque a gente tem gravado na nossa bandeira duas palavras muito importantes: ordem e progresso. Só que a gente tem uma preocupação muito maior com a ordem do que com o progresso. E como é que a gente atinge o progresso? Como é que a gente vai viver isso que está carimbado, que está gravado na nossa bandeira? A gente só vai viver o progresso quando a gente for capaz de inovar. E para inovar, você precisa ter as boas características de um bom cientista, sabe? Um cientista é curioso, um cientista é honesto, um cientista está preparado para cometer erros. Só quem trabalha na fronteira do conhecimento está disposto a cometer erros e viver bem com isso. Quando você vem para a física, você é treinado para enxergar a vida dessa forma, sabe? Aqui a gente valoriza muito quando você comete um erro e mais ainda quando você é capaz de corrigir esse erro e se elevar intelectualmente. Eu sinto que a física fez muito mais por mim do que eu achei que ela faria. Porque foi na física que eu aprendi que o esforço é muito mais importante do que a genialidade. Se hoje eu conquistei tudo que eu conquistei, se hoje eu tenho a vida que eu tenho, se hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, é porque o método, sabe, a forma com a qual você se desenvolve físico me ajudou a compreender a mim mesmo e assim ser capaz de trabalhar para inspirar os meus alunos para que eles consigam enxergar neles os profissionais que eles sonham ser. Então, eu tenho um sentimento de gratidão. Eu acho que é o que mais define o que eu sinto por ser físico hoje. Eu estou grato pela brilhante ideia e por todos os incentivos que eu recebi para vir fazer física. Eu acho que eu não podia ter feito a escolha mais adequada.